por tuas palavras serás justificado, e também por elas será condenado. Uma pessoa que conhece o poder da palavra torna-se cuidadosíssima com o que diz e com o que conversa. Basta observar a reação que as suas palavras provocam para ver que elas não retornam vazias. Através de sua palavra expressa, o homem está continuamente criando leis para si mesmo. Conheci um homem que dizia: "Eu sempre perco o autocarro. Invariavelmente, ele me escapa exatamente no momento em que eu chego." Já sua filha dizia: "Eu sempre consigo apanhar o autocarro. Com certeza, ele vem no exato momento em que eu chego lá." E isso se passou durante anos. Cada um deles havia criado uma lei específica para si próprio. Uma para o sucesso, outra para o fracasso. Trata-se da psicologia das superstições. A ferradura ou pé de coelho não tem em si nenhum poder, mas a palavra expressa do homem e a sua crença de que isso trará boa sorte para ele cria a expectativa na mente subconsciente e acaba por atrair uma situação de sorte. Imagino, contudo, que isto não funcionará quando o homem for espiritualmente avançado e vier a conhecer uma lei superior. A pessoa não pode retroceder e deve jogar fora todas as imagens sombrias. Por exemplo, 2 homens em minha turma tiveram grande sucesso nos negócios por vários meses, até que, subitamente, tudo foi por água abaixo. Tentamos analisar a situação e eu descobri que, em vez de fazer suas afirmações e agradecer a Deus pelo sucesso e prosperidade, cada um deles havia comprado um amuleto. Eu disse: "Ah, eu vejo que vocês têm depositado fé em macaquinhos da sorte em vez de acreditar em Deus. Libertem-se desses amuletos e clamem pela lei do perdão, pois o homem tem o poder de perdoar ou neutralizar seus próprios erros." Eles então decidiram livrar-se dos amuletos e tudo voltou a correr bem com seus negócios novamente. Isso não significa, contudo, que todo mundo deva tirar fora todo e qualquer enfeite da sorte, ferradura e etc., que tenha espalhado pela casa. Mas a pessoa deve sim reconhecer que a força que está por trás disso vem do único poder que existe, o de Deus, e que o objeto simplesmente lhe dá a sensação da expectativa e do desejo de que algo aconteça. Eu me encontrava com uma amiga um dia e ela estava desesperada. Ao cruzar a rua, ela apanhou uma ferradura. Imediatamente encheu-se de alegria e esperança. Ela disse que Deus havia lhe enviado a ferradura para que ela se mantivesse animada. Na realidade, no momento aquilo talvez tenha sido a única coisa que ela poderia ter registrado em seu subconsciente. A sua esperança se tornou fé, e ela, em última análise, fez uma maravilhosa revelação. Quero deixar aqui bem claro que os homens antes mencionados estavam a depender dos amuletos, e somente destes, enquanto que esta mulher reconheceu o poder simbólico que estava por trás daquela ferradura. Eu sei, no meu próprio caso, custou-me muito livrar-me de uma crença de que uma certa coisa me causava desapontamento. Sempre que aquilo se passava, invariavelmente viria o desapontamento logo depois. Descobri que a única forma pela qual seria capaz de lidar com aquilo era estabelecer uma mudança em meu subconsciente, fazendo a seguinte afirmação: não existem 2 poderes, mas somente um poder, Deus. Portanto, não existem desapontamentos, e aquilo que acontece comigo significa uma surpresa agradável. De imediato percebi uma mudança, e surpresas agradáveis começaram a aparecer pelo meu caminho.
Tenho uma amiga que sempre dizia que nada poderia induzi-la a passar por debaixo de uma escada. Eu lhe disse: se você tem medo, você estará cedendo a uma crença em dois poderes, o bem e o mal, em vez de só em um. Como Deus é absoluto, não pode haver força que se oponha a Ele. Para demonstrar que você acredita em um único poder, o de Deus, e que não há nenhum poder ou realidade no mal, passe por debaixo da próxima escada que encontrar pela frente. Logo depois, ela se dirigiu para o seu trabalho no banco. Ela teve de ir abrir sua caixa de valores no cofre, e no caminho havia por acaso uma escada. Era impossível atingir o cofre sem passar por debaixo dela. Ela gritou de susto e se afastou. Ela não podia encarar o leão à sua frente. Contudo, quando ela alcançou a rua, as minhas palavras soaram em seus ouvidos, e ela decidiu voltar e passar por debaixo da escada. Aquele foi um grande momento em sua vida, pois as escadas a tinham aprisionado por anos e anos. Quando ela fez o mesmo caminho em direção ao cofre, a escada já não estava mais lá. E isso acontece tão frequentemente. Se alguém quer fazer alguma coisa de que tem medo, ele simplesmente não precisa fazê-lo. Trata-se da lei da não resistência, a qual é tão pouco compreendida. Alguém já disse que a coragem contém mágica e gênio. Encare uma situação sem medo e não haverá situação a ser encarada. Ela simplesmente deixa de ter o peso, a importância que nos parece ter. A explicação para isso é que o medo atraiu a escada que se interpôs no caminho da mulher, e a ausência do medo a retirou de lá. Assim, as forças invisíveis estão sempre trabalhando a favor do homem que estiver sempre puxando as cordas para si mesmo, embora o faça de uma maneira inconsciente. Devido ao poder vibratório das palavras, o que quer que o homem diga, ele começa a atrair para si. As pessoas que continuamente falam de doenças, invariavelmente as atraem. Depois que o homem aprende a verdade, ele se conscientiza da necessidade de ser tão cuidadoso com suas palavras. Por exemplo, tenho uma amiga que sempre diz no telefone: venha me visitar mesmo, para um papo legal, digno dos velhos tempos. Este papo dos velhos tempos significava mais 1 hora e cerca de 500 a 1000 palavras destrutivas, sendo os principais tópicos a perda, a falta, o fracasso e a doença. Ao que eu respondia: não, muito obrigada. Já tive suficientes papos de velhos tempos em minha vida. Eles custam muito caro, mas ficarei feliz em ter com você um papo mais atual e falarmos sobre o que queremos e não sobre o que não queremos. Há um ditado antigo que dizia que o homem somente deve ousar ou utilizar as suas palavras para 3 finalidades: curar, abençoar ou prosperar. O que o homem diz dos outros será dito contra si, e o que desejar para outrem estará desejando a si próprio. As maldições, assim como as galinhas, voltam para casa para dormir. Se um homem deseja outrem a má sorte, com certeza ele atrairá má sorte para si próprio. Se ele desejar auxiliar alguém para que tenha sucesso, ele estará desejando e auxiliando-se a si mesmo rumo ao sucesso. O corpo deve ser renovado e transformado através da palavra expressa e da visão clara, e a doença poderá ser completamente extirpada da consciência. Um metafísico sabe que toda e qualquer doença tem uma correspondência mental e que, a fim de curar o corpo, é preciso primeiro curar a alma. A alma é a mente subconsciente e ela deve ser salva do pensamento errôneo e iníquo. No Salmo 23, lemos: Ele restaura minha alma.
Isto significa que a mente subconsciente ou alma deve ser restaurada com as ideias corretas, e o casamento místico é o casamento da alma e o espírito, ou subconsciente e a mente supraconsciente. Portanto, Deus e o homem tornam-se um só. Eles precisam ser um só. Quando o subconsciente completa-se com ideias perfeitas da supraconsciência, Deus e o homem tornam-se um só. Eu e o Pai somos um só. Quer isto dizer que Ele é uno no reino das ideias perfeitas. Ele é o homem feito à semelhança e imagem, imaginação, de Deus, e recebe o poder e domínio sobre todas as coisas da criação, sobre a sua mente, sobre o seu corpo e sobre as suas ações. Faz sentido então dizer que toda doença e infelicidade advém da violação da lei do amor. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, e no jogo da vida, o amor e a boa vontade são as regras mais importantes. Por exemplo, uma mulher que conheço carregou por anos a aparência resultante de uma terrível doença da pele. Os médicos lhe disseram que aquilo era incurável e por isso ela estava desesperada. Ela trabalhava como atriz e tinha medo de que logo tivesse de abandonar a profissão, e então ficaria sem outro meio qualquer para seu sustento. Contudo, ela conseguiu um bom contrato e na noite de estreia fez um grande sucesso. Recebeu elogios dos críticos e ficou muito feliz e estimulada. No dia seguinte, ela recebeu um aviso de que estava demitida. Um homem da plateia tivera inveja de seu sucesso e provocou a sua demissão. Ela sentiu que o ódio e o ressentimento tomaram conta de si, e então ela gritou: "Ó Deus, não deixais que eu odeie aquele homem." Aquela noite ela trabalhou horas em silêncio. Disse ela: "Eu logo entrei num silêncio profundo. Parecia estar em paz comigo mesma, com aquele homem e com o mundo inteiro." Continuei assim pelas noites seguintes, e no terceiro dia, descobri que eu estava curada completamente da doença da pele. Ao pedir por amor ou boa vontade, ela havia cumprido a lei, pois o amor significa o cumprimento da lei, e a doença, que adveio do ressentimento subconsciente, foi eliminada. A crítica continuada produz reumatismo, uma vez que pensamentos críticos desarmoniosos causam depósitos estranhos no sangue que se acumulam nas articulações. Falsos crescimentos são causados pela inveja, pelo ódio, falta do perdão, medo e etc. Toda doença é causada por uma mente atormentada. Em minha turma, eu disse certa vez: não adianta nada perguntar a alguém qual é o problema com você, quando poderíamos simplesmente indagar: quem é o problema com você? A falta de perdão constitui a causa mais prolífica da doença. Ela endurece as artérias ou o fígado e também afeta a visão. Em seu caminho, há males sem fim. Um dia, eu visitei uma mulher que dizia estar enferma por haver comido ostra envenenada. Eu respondi: "Oh, não, a ostra era inofensiva. Você é que envenenou a ostra. Qual é o problema com você?" Ela respondeu: "Oh, cerca de 19 pessoas." Ela havia discutido com 19 pessoas e havia se tornado tão confusa que atraiu a ostra errada. Qualquer desarmonia no exterior indica haver uma desarmonia mental. Assim, o exterior reflete o interior. Os únicos amigos do homem estão dentro de si mesmo, e os inimigos do homem serão aqueles dentro de sua própria casa. A personalidade é um dos últimos inimigos a ser vencido, uma vez que este planeta está apenas fazendo a sua estreia em termos de amor. Era a mensagem de Cristo: paz na terra,
aos homens de boa vontade. Portanto, o homem iluminado esforça-se por aperfeiçoar-se ante o seu próximo. Sua obra está com ele mesmo, para espalhar boa vontade e bênçãos a todos os homens. E o maravilhoso é que se alguém abençoa uma pessoa, esta não tem forças para prejudicar aquele que a abençoou. Por exemplo, um homem veio a mim pedir um tratamento para ter sucesso em seu negócio. Ele vendia maquinaria, e um concorrente apareceu no cenário com o que proclamava ser uma máquina melhor. Aí meu amigo temeu a derrota, e então lhe disse: primeiramente, temos de nos livrar de todo o temor e saber que Deus protege os seus interesses e que a ideia divina deve emergir da situação. Isto é, a máquina certa será vendida pelo homem certo para o homem certo. E acrescentei: não mantenha uma imagem crítica daquele homem. Abençoe-o todo dia e não pense em vender a tua máquina, caso essa não seja a ideia divina. Assim, ele partiu para o encontro, sem medo e sem resistir, e a abençoar o outro homem. Ele contou-me, depois que o resultado foi notável. A máquina que o outro vendia recusou-se a funcionar, e ele acabou vendendo a dele sem a menor dificuldade. Pois eu vos digo: amai a vossos inimigos, abençoai os que vós amaldiçoam, fazei o bem aos que vós odeiam, e rezai por aqueles que vós perseguem. A boa vontade produz uma grande aura de proteção em torno daquele que emana, e nenhuma arma que se formar contra ele prosperará. Em outras palavras, o amor e a boa vontade destroem os inimigos que existem dentro da própria pessoa, porquanto não existem inimigos do lado de fora. A paz na terra, aquele que semeia a boa vontade entre os homens.